relação aos médicos ainda, duas coisinhas que eu fiquei curioso. Os médicos que começavam ali, eles também atendiam o plano de saúde em outro lugar? Não todos atendiam. Todos atendiam. Viviam de plano de saúde. Então passou a ser uma nova fonte de renda para eles, mas não que eles cancelaram o anterior. Não. Eles passaram até, não. O risco era menor. As minhas manhãs, segunda-feira, eu tô atendendo no acesso, algo assim. E você sabe que isso aí vem vem mais um pouquinho da história. Isso começou em 15 de abril. Passou 15 dias, nós só atendemos 15 pessoas. Menos de um cliente por médico. E aí ele olha pra mim e fala, o que tá acontecendo com essa tua ideia fabulosa? E a gente parou. Tô começando. Aí a gente parou, olhou assim e falou, alguma coisa tá estranho. Como eu vinha de plano de saúde, a gente cometeu um erro gravíssimo. Tá. Foi como que eu conversaria com o cliente. Eu já tinha convencido o médico. Agora eu tinha que convencer o cliente, porque ele não sabia que ele tinha aquela condição. E na primeira panfleto que nós fizemos, nós colocamos que a consulta era R$35, que era uma clínica médica. Quando a pessoa olhava aquilo, ela olhava que era um plano de saúde que custava R$35. Ela entendia isso. Porque não tinha ninguém na época, ninguém vendendo consulta. Não tinha outra coisa parecida. Tinha. Quer dizer, o cara de alta renda conhecia o plano, o médico privado, né? Mas não era seu cliente. Isso mesmo. Nós tínhamos o SUS, e nós tínhamos o plano de saúde e a consulta particular. O particular de alta renda. Não existia nada nesse intervalo aí. Caramba, nós entramos bem nesse intervalo. E a pessoa... E nisso foi uma pessoa que olhou pra mim, nossa, que bacana, mas eu não posso pagar R$35. Mas não é R$35, é R$35 por consulta. Nós fizemos jogamos tudo fora. Fizemos um panfleto que eu lembro até hoje, com uma cor, um preto branco com as letras em laranja. Soltamos isso e no segundo mês de maio nós atendemos 487 pessoas. Caramba. Legal. E assim que começou. E todas as especialidades era possível fazer essa conta? Porque imagina que os aparelhos, algumas coisas comecem a complicar. É claro que hoje a gente tem estatística e sabe qual era o tripé, né? Mas a gente começou com as 10 maiores especialidades. Tem especialidades que não encaixaram, né? Até hoje, Imagina. Tipo oncologia, algo assim, não tem pouca procura, porque atrás dela tem um tratamento, né? Mas as 10, tipo, clínico geral, pediatra, ginecologista, cardiologista, imagina, foi o tripé que começou a fazer. E nesse momento era consulta, só que nós já pensávamos que só consulta não sobreviveria, que era os R$10. Eu tinha que oferecer exames. E no exame eu teria uma margem muito maior. E isso aconteceu, porque eu conhecia os valores. Eu sabia que faziam um hemograma, um laboratório vendia para a Unimed por R$4. Eu sabia que o particular, né, no melhor laboratório de Curitiba, custava 30. Eu falei, pô, eu posso vender isso aqui por 10. Tem uma margem mais. E assim fechou a conta. Mas você foi buscar parceiro... Porque uma coisa é você abrir uma clínica, né, ter as salas lá e tal, é uma complexidade e você processar exame é outra coisa muito mais difícil do que isso. Você foi buscar parceiros que faziam hemograma, que faziam ressonância e tudo mais? Ou você foi comprar máquina? Como é que você foi? Não, aí nós fomos na visão de parceiro, né? Tá. Da mesma forma, e entendendo que eu peguei um gancho aí na relação que ele tinha com o plano de saúde. Você manteve a mesma proposta. A mesma relação. Eu falei, você tem uma tabela, eu quero comprar teu exame, eu te pago, né? Vou mandar o cliente para você e no final do mês acertar a conta com você. Tudo bem. Nesse momento eu falei, poxa, a clínica virou também um convênio? Sim, eu sou um convênio. Vou te pagar sem problema nenhum. Confia em mim que vai acontecer. Sim. E aí sim começou. Faz seu contrato, coloca a tabela, consegue chegar naquele valor que o plano de saúde pagava. Mas aí você fechava ali o médico você vendia o exame na clínica e ele ia lá fazer. Aí nós fazíamos uma guia de encaminhamento e ele ia lá fazer. Entendi. Só que aí o que aconteceu? Com o tempo, nós conseguimos pagar melhor para o prestador de serviço. Mais do que o plano de saúde. Porque aquele paradigma do particular a gente quebrou. Então, não era os 30, era os 10, era os 15. Isso para todos os exames complementares. Isso, exame de laboratório, raio-x, ressonância, tomografia. Passou a ser uma rede credenciada. Até essas nomenclaturas que usavam no plano de saúde, a gente começou a introduzir dentro. Tanto é que nós não chamamos de clínica médica, nós chamamos de unidade. Em razão da unidade de saúde básica. Né, para fazer um comparativo, de que essa aqui funciona bacana e essa daqui é o sistema público de saúde. Interessante que, assim, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que nessa época, pelo menos ainda hoje, a turma de análises clínicas e de imagem também era um mercado bem pulverizado. Então, era um monte de gente que também sofreu na mão de plano de saúde. Sim. Então, assim, não é que o cara, tipo, uma coisa é o Hermes Pardini, que é um gigante, ou o Fleury, mas, em geral, imagem e tal, você tem um monte de cara pequeno, médio, tava pagando a ressonância dele, pagando boleto da GE, não sei o quê, e que precisava de cliente também, né? Então, não era que eles estavam
enfim. Não, eu lembro dos médicos investindo em aparelho, porque era a forma de ganhar dinheiro. Foi uma geração de médicos que investiu bastante em clínicas próprias. O nosso negócio nunca foi ter estrutura para oferecer exames. Em si, intermediar, né? Comprar e vender esse exame. Até mesmo por causa de custo. Né? Hoje, uma ressonância magnética, o absurdo. Então, hoje nós conseguimos comprar com um valor muito mais acessível e poder viabilizar. Eu só tô um pouco indignado com o preço do exame de sangue. Isso é fictício ou era tipo R$5 mesmo? O quê? O exame de sangue. Foi um exemplo? Não, é só porque eu já paguei assim, R$1.000 o exame de sangue nesses planos que você reembolsa, que eu quase desmaiei uma vez. Falei, moça, é só o sangue, o resto vai ficar comigo. Mas você tá falando... Vamos falar de um... Não é balde de sangue, não. Vamos falar de um hemograma hoje, né, um exame básico. Um hemograma hoje você paga R$4,80, o custo dele. Tá. Eu pago pro laboratório. Aquela lista dos infernos. Isso, e eu vendo hoje em Curitiba por R$12. Entendi. Só que aqueles 30 do particular ainda existem. Tá? Ele existe ainda. Só que muito é interessante isso, porque na área de saúde, muito vinculada à área médica, pouco se faz administração de custo. Aquela coisa, eu olho para você e digo qual que é o preço, mas não sei qual que é o custo, não sei se tem margem, se estou perdendo, se eu estou ganhando. Muito na saúde existe isso. Educação para negócio, tá vendo? Entendeu? Eu tô com esse então, isso é muito delicado. Hoje não, hoje já mudou bastante. Mas na época era aquela... Quanto que custa uma endoscopia? Custa R$400. Mas por quê? Não sei, custa R$400. Né? Porque até mesmo, em razão, né, a gente tá falando muito do passado, né? Mas no tempo da tabela da UFIR, o governo brasileiro acabou com as tabelas, no que não pode existir mais tabelas. Isso foi um lado muito que prejudicou a área de saúde. Porque tinha a tabela de honorários médicos, né? Que falava lá agora se fala CHPM. Antes lá tinha uma tabela lá, que era a tabela do próprio Associação Médica Brasileira, que chamava tabela AMB. Então ali tinha os honorários, o coeficiente de honorário para tudo. Tá. E aquilo ali era um parâmetro. E esse parâmetro quebrou. Então, cada um começou a fazer seu valor. Então, meu hemograma vale tanto, teu hemograma vale tanto. Então, até para fazer cálculo e projeção era muito difícil. Sim, muito delicado. E o mercado com pouca transparência, não sei sentido, porque você não sabe o preço o tempo todo de quem cobra de quê, né? A Unimed Curitiba paga tanto pro cara, chega o outro plano da cidade de Cocais, sei lá, perto de Curitiba, paga outro valor, você não sabe bem como é que tá o negócio. E isso é delicado. Quando o prestador começa, quando quem compra o teu serviço começa a estabelecer valor, é complicado. Sim. Nós começamos uma forma de, hoje, a gente negociar. Quanto que custa? Claro, o parâmetro é a tabela do mercado, né? Mas aquela relação de que a gente não pode... Porque ele vai fazer alguma coisa lá que não vai dar certo. O que significa isso? Ele vai mexer na qualidade do exame dele para chegar naquele valor. Aí nisso vai acontecer o quê? O diagnóstico não vai ser preciso. Então, se nós trabalhamos com resolutividade, até mesmo que esse cliente vem até nós, ele quer resolver o problema. Ele já foi na farmácia, ele já foi na benzedeira, ele já foi em tudo. Entendeu? Ele não tem plano de saúde, ele nunca cuidou da saúde dele. Então, quando ele chega aqui, ele tá... O médico, tem o nosso diretor médico que fala o seguinte, o cliente aqui, né? Nós tratamos ele como cliente, não como paciente. Ele é paciente do médico, mas é o cliente da clínica. Sim. Né? Ele está estourado. Porque ele já fez de tudo, já tomou todos os medicamentos possíveis e nada resolveu. E eu tenho que consertar tudo isso. E ele quer o quê? Solução para o problema. Então chegavam mais os casos complicados, não era de fato a rotina. Sempre foi isso. Sempre e a pressa também, imagino que o cara que o SUS demora, ele vai em você porque você consegue fazer no dia. É claro que nós conseguimos fazer com que ele entendesse, né? Hoje, o cliente do acesso à saúde, ele entende em cuidar da saúde através do acesso. Ele entende até que o acesso seja um convênio, um plano de saúde sem mensalidade, como muitos falam. Mas até então ele não sabia disso. Então nós temos relatos de pessoas, senhoras com 65 anos, vindo no acesso fazer a sua primeira consulta ginecológica. Que nunca tiveram. Ninguém explicou, até por falta de informação. Sim. Então, e o público se manteve essa faixa aí de renda de R$2.000 mês. Hoje, o acesso atende uma classe média e uma classe B já. Por quê? Por ter fácil acesso, aí não tem burocracia.